Uma mulher mansa, pacificadora e doce. A outra, uma mulher iracunda e que criticava tudo que o marido fazia. Essa era Mical e Abigail, ou seja, essa era Abigail e Mical. Seja muito bem-vinda aqui no nosso vídeo falando sobre as mulheres da Bíblia. Eu me chamo Cris Silva e se você se agradar desse conteúdo, eu peço que você dê um like e também se inscreva aqui no canal, porque dessa maneira a plataforma ela vai entender que esse vídeo ele abençoa, ele ajuda as pessoas. E hoje nós vamos falar dessas duas mulheres. Na verdade, hoje nós vamos se aprofundar em falar mais sobre Mical. Talvez depois eu venha fazer outro vídeo, na verdade eu vou fazer um outro vídeo falando sobre Abigail. Sabe, Mical, ela era uma mulher que era uma criatura mimada, vamos dizer assim, uma menina mimada. Sabe, uma menina que foi criada no palácio, filha do rei Saul, e foi dada a Davi, porque quando Davi ele venceu o gigante Golias, o presente que o rei Saul daria para aquele guerreiro que vence Saul, e na verdade Davi não era um guerreiro, ele era um rapaz que pela força do poder de Deus ele atirou ali as pedras e feriu. E o presente para aquela pessoa que vencesse, que derrotasse o gigante filisteu que afrontava o povo de Israel naquela época, o presente dessa pessoa seria casar com a filha do rei. E quem era a filha do rei? Era uma outra menina, também era filha do rei, mas casou com Mical. Mical casou com Davi. E Mical, ela levou todo esse mimo, toda essa pessoa descompensada para o casamento. E muitas pessoas fazem isso. Elas levam o seu temperamento difícil, a sua forma difícil de ser criada para o seu casamento. Nós temos essa tendência a levar para o casamento a forma que nós fomos criadas. Sabe, os nossos pais, quando nos deram a nossa criação, eles fizeram por nós o que de melhor eles puderam fazer. Mas nós sabemos também que hoje em dia, com o conhecimento que se tem sobre neurociência, sobre comportamento, muitos de nós passamos por privações na infância que temos a tendência de levar para o resto da vida. Mical não passou por privações, porque ela era a filha do rei. Então ela chegou ali querendo mandar, querendo exigir, querendo que fosse feita a vontade dela. Imagina só uma menina mimada, vinda de um palácio, casando ali com um rapaz que tinha sido ali pastor de ovelhas, estava como um pastor de ovelhas, porque Davi foi assumir o trono de Israel bem à frente. Então, entenda, aqui nesse episódio que nós vamos ler, que está lá no capítulo de 2 Samuel, no versículo 6, que fala sobre isso, que Mical é repreendida por Davi. Você pode ler aqui no capítulo 6 desse segundo livro de Samuel, a partir do versículo 20. E aqui no versículo 23 tem uma ressalta muito importante, que a revolta de Mical, o comportamento de Mical trouxe para ela uma consequência. Muitos teólogos dizem que essa consequência foi devido a ela ter criticado Davi quando chegou ali com a arca dançando feliz, ela criticou o marido. E vamos ler aqui qual foi essa consequência. Antes disso, vamos ler os versículos anteriores para nós entendermos. Diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul encontrasse com ele. E ela disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos como um pejo se descobre um vadio qualquer. Olha as palavras que ela usou para falar do marido, porque o marido chegou cantando, dançando, e ela criticou dizendo que ele era como um vadio qualquer. Isso não se fala para ninguém, principalmente para o marido. E ela continua: disse-lhe, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho agradado. Ou seja, Davi falou para ela: olha, quem me escolheu foi Deus e eu tenho agradado a ele. E por causa dessa irreverência dela, dessa atitude errada dela, dessas palavras, sabe,
palavras terríveis que ela falou com Davi, porque, como eu falei aqui, nós não devemos tratar ninguém como nós não gostaríamos de ser tratados. Inclusive, amar ao próximo também é isso. Nós temos que controlar a nossa boca, porque a palavra, ela tanto ajuda a pessoa, acalenta a pessoa, como ela fere a pessoa, como ela mata a pessoa. Tem uma palavra lá em Provérbios que diz que vida e morte está no poder da língua, que quem bem a utiliza comerá do seu fruto. E Mical aqui comeu do fruto dela, do fruto negativo que ela plantou ali, falando essas palavras, sabe, maldosas com seu marido Davi. Aqui no versículo 23 diz assim: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Dizem os teólogos, alguns teólogos, que isso daqui foi uma punição que Mical colheu, vamos dizer assim. Na verdade, não foi uma punição, foi o que Mical colheu, porque ela foi dessa maneira, que ela agiu dessa maneira com Davi, quando ele chegou cantando, dançando, se alegrando, e ela falou palavras tão duras para Davi. Ela morreu sem ter filhos. E olha que naquela época, a mulher, naquela situação ali, naquele contexto histórico, a mulher que ela não tinha filho, ela era uma mulher envergonhada. A mulher, ela tinha que dar filhos ao marido, ela tinha que dar herdeiros ao marido. E principalmente ela tinha que dar para Davi herdeiros, porque Davi, como rei, tem que ter sucessor, né? E ela não teve essa oportunidade, ela não pôde gerar. Ela teve a oportunidade de ver outras mulheres, porque Davi não tinha só ela, naquela época podia, né, ter outras mulheres. Ela viu Davi tendo filhos com outras mulheres, mas ela morreu sem ter filhos. Imagina que a gente vê que essa palavra, quando fala da língua, é uma palavra que ela é verdadeira e ela é real. O poder da morte e da vida está na língua. Morte e vida está no poder da língua. E quem bem a usa, a utiliza, comerá do seu fruto. O fruto que Mical comeu aqui foi um fruto amargo, porque para a mulher viver naquela época sem filhos, ela era uma vida amarga, ela era criticada pela sociedade, ela era cobrada pelas pessoas. Quando você vai dar um herdeiro para Davi? Quando vai nascer o filho de Davi? E ela não podia falar que ela ia ter filhos. Por quê? Porque ela foi taxada ali, ou melhor, ela teve como consequência ali o fruto da própria palavra dela, trouxe aquela negatividade para a vida dela. Ela não pôde gerar filhos. E que nós não sejamos assim, que nós devemos vigiar com aquilo que sai da nossa boca, principalmente com aqueles que estão ao nosso redor. São as pessoas que têm que ser acalentadas, que têm que ser acolhidas com as nossas palavras, têm que ser consoladas. Nós temos que ser mulheres pacificadoras, mulheres calmas, mulheres tranquilas. Isso é fácil de ser? Não, às vezes nós precisamos orar mais e jejuar mais para que Deus nos dê esse domínio próprio para controlarmos a nossa boca, para controlarmos o nosso temperamento difícil, porque sim, muitas vezes, por causa até das oscilações hormonais, eu que já não sou mais uma menina novinha, né, já passei dos 50 anos, a gente entende que a queda hormonal também provoca na mulher uma irritabilidade maior, sabe? Você tem dias que você não está muito bem, que você não está, sabe, para muita conversa, mas o que nós devemos fazer quando estamos assim? Ou com oscilações hormonal, ou com queda hormonal, como é o meu caso. Nós temos que orar mais, jejuar mais e pedir: Espírito Santo, me ajuda, porque eu não quero ferir os meus filhos, eu não quero ferir o meu marido, eu quero ser luz dentro da minha casa, eu quero ser sal, eu quero dar sabor para minha família. Não me deixa ser como Mical foi, não me deixa ser como uma mulher, sabe, agressiva, como aquela mulher que lá em Provérbios fala que é como aquela goteira caindo ali na cabeça do homem. Nós não podemos ser assim, queridas. E eu volto a pedir para você que, se esse vídeo fez sentido para você, abençoe a tua vida. Se você chegou até aqui, se inscreva aqui no canal e compartilhe com as outras amigas. Nós temos também um grupo no WhatsApp, onde nós intercedemos todo o último sábado de todos os meses, fazemos ali uma chamada de vídeo para oração. São chamadas de vídeo para nós intercedermos pela nossa família, pela nossa casa. Se você quiser também entrar nesse grupo, então me siga lá no Instagram, que o link desse grupo do WhatsApp está lá.
Tá bom? Fique com Deus, tenha paz, dê uma curtida nesse vídeo, mais uma vez eu te peço, também se inscreva no canal caso esse vídeo abençoe a tua vida. Que fique com Deus e fique na paz.